Olá, aqui é Robson Araújo do site www.cursoapometria.com. Nós publicamos sempre um novo vídeo, todas as terças, quintas e domingos, falando sobre apometria. E se você tiver mais interesse sobre apometria, mesmo fazer um curso completo, é só você entrar lá no nosso site, você vai ter mais informações. Hoje eu vim falar para vocês sobre uma técnica que nós utilizamos na apometria. É muito comum, né, quando nós vamos fazer um trabalho espiritual, nós estamos ali nos deparando, né, com um espírito, tá certo? Que já perdeu os laços familiares. Nós estamos falando de espíritos obsessores, tá? E dentro desses espíritos obsessores, nós temos espíritos parasitas, vampiros, e não é esses vampiros de filme, né? Mas a gente chama de espírito vampiro o espírito que suga a energia, né? Através de um processo obsessivo. Então é só uma forma de designação, tá? Nós temos o espírito parasita, ele também suga energia, mas ele já não tem consciência, né, da sua forma humana. Ele decaiu tanto que ele acaba fazendo o seu processo obsessivo, sugando a energia do próximo e sem perceber isso. Tá? E nós temos os magos negros, entre outros espíritos. Isso é uma classificação. Né? O espírito é igual, aliás, como todos nós, somos iguais, independente de sermos encarnados ou desencarnados. Só muda a nossa condição corpórea, né? Mas existem algumas designações que especifica bem a forma de obsessão pelo qual aquele espírito está atuando, tá? Se ela é consciente ou se mesmo ela acaba sendo inconsciente. E dentro dessa ação consciente, os diversos graus de atuação, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Né? Como a gente pode perceber, até por haver essas classificações, existem espíritos que estão num processo obsessivo de obsediar o próximo tão grande que eles vão perdendo os seus vínculos, né? Principalmente os vínculos familiares, tá certo? O chakra deles mesmo, o chakra cardíaco, né? Não, aqui como se fosse aqui o coraçãozinho, né? Eles bloqueiam aqui esse chakra cardíaco, ela deixa de receber energia. Então eles não ficam mais suscetíveis. Você fala de amor, você fala de perdoar, de perdão, isso já não os sensibiliza mais, né? Bom, existem várias técnicas, né, obviamente, para a gente trabalhar com o espírito a qual ele mesmo degradou o seu corpo, principalmente o seu corpo espiritual, tá? Uma dessas técnicas, tá, que não é mais apropriada nem menos apropriada, é uma técnica. Sempre a técnica ela vai ser aplicada melhor dependendo da situação, dependendo do contexto, tá? Que a gente tem aí uma metodologia de identificar qual é a melhor situação para usar uma ou outra técnica, tá? Uma delas é a intuição, né? Porque nós temos a espiritualidade ali nos intuindo no trabalho. Mas existem dois momentos em que nós podemos contar com a ajuda do próprio familiar, e aí eu coloquei aqui, né, familiar espiritual, né? Porque o que nós queremos dizer aqui com familiar espiritual, né, do espírito? Na verdade, nós queremos dizer que é um familiar seu que está no mundo espiritual, tá certo? Um familiar seu que está no mundo espiritual, um familiar que está no mundo espiritual, mas de forma equilibrada, tá certo? Ele está numa posição ali já mais para mentor do que para ser ajudado, tá? E que muito provavelmente vinha rezando, vinha de alguma forma buscando auxiliar esse irmão que está sendo atendido hoje, esse obsessor, tá ok? Então, existem dois momentos em que nós podemos contar. Existem outros momentos, certamente, mas eu quero marcar aqui principalmente dois momentos ao qual nós podemos contar com essa ajuda desse irmão. Tá? Um, em alguma das vezes, quando eu me deparo com um espírito extremamente embrutecido, já tentei algumas técnicas, não surtiu efeito, realmente o seu mental está muito fechado, né? Fala assim, puxa, meu irmão, você, né, você não lembra mais dos seus familiares? Tem gente rezando por você. Olha quem tá aqui, né?
Então é mais ou menos assim o diálogo que eu tenho com ele. E quando eu falo isso, né, e digo: "Olha quem tá aqui", é claro que eu recebi ali uma intuição, né, "Puxa, eu acho que tem alguém aqui", eu sinto isso. E na hora que eu falo: "Olha quem tá aqui", ele muitas vezes ele vê, né, a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou um ex-marido, ou uma ex-esposa, ou um filho, tá. Alguém significativo para ele e que já está vibrando na luz, ou seja, já está, como eu falei para vocês, às vezes mesmo num plano mais, mais alto até, né, do que para onde esse irmão vai ser encaminhado. Na maioria das vezes é isso que acontece. E aí a hora que ele vê aquele familiar, né, ele se descongela. E nesse momento que ele se descongela, ele fica suscetível então a você poder ajudá-lo, né, eh, mostrando para ele as infinitas possibilidades que existem no mundo espiritual. Ele pode estar numa colônia, né, junto com seus amigos, seus familiares, deixar essa vida para trás de obsessor, né, enfim, que não leva a nada a não ser criar mais dívidas, né. Então esse é um momento, assim, de grande emoção e que até hoje, né, até hoje não vi um caso que não tenha funcionado, né, um espírito que ficou ali, vamos dizer, que não sentiu nada, né, que não sentiu nada, não, todos ali, na hora que vem o seu familiar, eles se emocionam e bate o arrependimento, querem deixar o que estão fazendo e seguir, tá certo? Vocês vão perguntar para mim: "Ah, mas com todos os espíritos é assim?" Não, não é com todos. Normalmente você, né, a pessoa, o apômetra, ele é intuído. Porque se isso não vai funcionar, a espiritualidade não intui, ela vai intuir uma outra técnica que vai ser útil para esse irmão, tá ok? E um outro momento que nós usamos para fazer essa ligação é no momento que o espírito decide. Então, ele decidiu, ele quer ser ajudado, quer desfazer tudo que ele projetou. Então, nessa hora, nós pedimos, então, que ele desfaça tudo. E depois que ele desfez tudo, tá tudo certo, que ele vai finalmente, né, ser encaminhado para a cidade espiritual, né? Para a cidade espiritual, o que que nós fazemos? Nós pedimos que o familiar dele, que está na luz, possa acompanhar ele. E aí, ele que já se redimiu, que já está prestes a ir para a cidade espiritual, ele vê o seu familiar, tá certo? E na hora que ele vê ali o familiar, né, ele fica até, opa, aqui ó, sorrisinho, né? E esse familiar passa a acompanhar esse irmão para essa nova colônia. E por que que é importante isso, né? E isso 100% das vezes eu faço, tá? Só se acontecer alguma coisa extraordinária, mas se não, 100% das vezes, quando o espírito diz fez tudo, tá tudo certinho, ele não quer mais obsediar, a gente recupera ele e vai encaminhá-lo para uma colônia espiritual como o nosso lar, né? Que é uma das mais conhecidas, mas existem outras, né? Outras colônias aí pelo mundo afora. Nós pedimos, e eu costumo dizer assim, ó, irmão, tem um familiar seu que vai lhe acompanhar. Tem alguém se aproximando, dá uma olhada. E aí ele olha, muitas vezes esse familiar está cercado de muita luz, né? E aí ele até diminui a intensidade da luz, e aí ele começa a enxergar e fala, né? Ele cita, né? Minha mãe, minha irmã, meu tio, enfim, é alguém que é significativo para ele. Porque nessa hora é isso que acontece. Né? E aí vão ambos. A gente pede, então, olha, vai te acompanhar na nossa colônia e vai te auxiliar nessa nova jornada. Para que isso? Por que isso é importante? Porque isso é uma forma de nós encaminharmos esse espírito, ele se sentir dentro de um contexto que ele conhece. Porque ele conhecia ali, quando ele estava no umbral, bem ou mal, ele conhecia quem estava lá no umbral, né? Tá certo? Bem ou mal, ele conhecia quem estava no umbral. Seja amigo ou inimigo, ele já está acostumado com isso aqui. Por mais que você vá para um lugar bonito, sozinho, eu não sei se você já foi para algum lugar muito bonito, fora, né, da região onde você cresceu, por exemplo, onde tudo parece ser perfeito, mas sozinho. No primeiro dia tudo é novidade, segundo tudo não é novidade, terceiro tudo é novidade, mas depois a novidade acaba, né? E aí o que fica mesmo de verdade são os nossos laços, os laços familiares,
são as nossas amizades, é esse amor. Então essa é uma técnica importante, por quê? Porque nós queremos que esse irmão, ele não só deixe de ser obsessor, como ele queira ir para a luz, mas como ele permaneça, né? Que ele aproveite esse momento, todo esse esforço, tudo isso que foi programado para auxiliá-lo, para que ele possa começar uma nova jornada, tá certo? Para quê? Para que ele depois ele não tenha recaída, entenderam? Que ele não tenha recaída, né? Se a gente pegar mesmo o filme Nosso Lar, né? A gente vê lá a importância dos laços familiares, que como é importante, tá certo? Então é isso, gente. Hoje eu queria falar para vocês sobre esse assunto, né? É um assunto que é importante a gente não esquecer de utilizar, principalmente essa última técnica, né? Que é pedir para o familiar que está vibrando na luz, que ele possa acompanhar. É claro que se essa colônia aqui estiver, se esse irmão, vou dizer o contrário para ficar mais fácil, se esse irmão já está num próximo nível, ele já não precisaria mais estar aqui na colônia, ele pode vir, passar um tempo, né? Introduzir esse irmão aqui e de vez em quando visitá-lo. E continuar sua jornada no plano onde ele se encontra, tá certo? Na cidade espiritual onde ele se encontra, mas ele deu esse apoio e vai estar sempre tendo a possibilidade de visitar esse irmão, e aí para ele fica um pouco mais fácil, tá certo? Então era essa a nossa dica de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, para nós é importante, e não é só para nós que é importante não. Toda vez que você coloca ali gostei, dá like, o sistema que você está usando, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no nosso site, ele identifica que você está gostando desse tipo de conteúdo, que você tem interesse, e vai mostrando mais isso na sua linha de tempo, na sua timeline, tá certo? O nosso próprio sistema de e-mail identifica que você tem aberto nossos e-mails, que você está acessando os vídeos, então isso vai mantendo o seu cadastro ativo, tá certo? Então é uma forma de você estar sempre garantindo que dessa forma você vai receber nossos conteúdos. E também você pode compartilha o vídeo. De repente você tem um amigo seu que trabalha com desobsessão espiritual, trabalha numa mesa branca, trabalha numa gira de umbanda, trabalha num grupo apométrico. E é uma forma de a gente estar sempre se mantendo atualizado, mas sempre relembrando, como são muitas técnicas, muito conhecimento, é sempre importante a gente estar sempre relembrando de tudo que a gente pode estar utilizando, né, em benefício ao próximo. Então é isso, gente. Espero que vocês aí no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.